Gravando. Muito obrigada. Bom dia a todos. Iniciamos hoje, dia 6 de março de 2026, a sessão virtual da 8ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, que está sendo gravada. Como eu disse na primeira sessão, eu não vou anunciar mais todos os integrantes da Câmara, só farei quando houver alguma alteração. Então, está presente, mas eu vou registrar aqui a presença do Dr. Samuel de Oliveira Garcia para realização, para acompanhamento do julgamento de processos. Então, iniciando pelo 4102-2473, só um minutinho. Açucareira Zilo Lorenzetti, processo de minha relatoria. É um pedido de retificação de julgado da Fazenda e um pedido de retificação de julgado do contribuinte. Bom, eu confesso que eu achei esse processo curioso, viu, doutor Samuel, porque é uma questão bem interessante. Então, o julgamento de... Só retornando um pouco aqui, esse julgamento aconteceu aqui na 8ª Câmara Julgadora, se eu não estou enganada, foi em 2019, não foi isso, doutor Samuel? Foi numa outra composição. Então, a Câmara Julgadora, ela também era um recurso ordinário, apreciou um recurso ordinário em um recurso de ofício, e o recurso de ofício pedia o restabelecimento do item 1, que havia sido parcialmente julgado procedente. E o contribuinte, por sua vez, no recurso ordinário, pedia o cancelamento do item 1. Então, a situação é esta. O item 1, ele diz respeito, só voltando lá, é falta de pagamento de imposto pela aquisição de bens para uso e consumo próprio de estabelecimento de outra unidade da federação. Eu vou tentar ser bem objetiva, doutor, para não me estender muito na leitura desse processo. Esse voto ele já circulou entre os colegas, eles já têm conhecimento e está disponível para acompanhamento. Então, os dois pedidos de indicação de julgado foram interpostos, que é o que nós estamos analisando, em razão de uma omissão. E é interessante que os dois pedidos de retificação de julgado dizem isso, uma omissão em relação à análise justamente desse item 1. Então, o recurso ordinário, o pedido de retificação de julgado da Fazenda diz, olha, o item 1, que é o pedido de restabelecimento, em relação ao recurso de ofício, que é o pedido de restabelecimento do item 1, não foi analisado. E no pedido de retificação de julgado da contribuinte, ela diz assim, eu não sei se foi ou não provido o item 1. Bom, então, os dois pedidos de retificação de julgado foram admitidos. Indo lá no meu voto no item 6, considerando que foi interposto tanto pela contribuinte, como já foi esclarecido aqui, quanto a Fazenda, o pedido de retificação de julgado em razão do suposto erro de fato relativo ao item 1, os apelos serão analisados em conjunto. Eu penso aqui, viu, doutor Samuel, que não temos como dissociar. Mas mais adiante o senhor vai entender por que eu assim o fiz. Eu trouxe aqui trechos da decisão lá de primeira instância que analisou o item 1. Isso para melhor entender, para fazer essa cronologia e entender exatamente o que aconteceu com esse item 1. Então, lá no item 21 da decisão de primeira instância, diz assim, com relação ao item 1, ainda que o contribuinte alegou que houve cancelamento de operação, o fato é que a nota fiscal, e ele vai desenvolvendo aqui o convencimento dele em relação a esse item. E diz assim, lá no finalzinho do item 22, considerando-se como operação concretizada, a exigência do imposto deve se restringir à diferença das alíquotas, e vem aqui, não obstante a ausência de escrituração, pena de haver ofensa de princípio da não cumulatividade, desta forma,
reduz o crédito de entrada no valor de R$ 317, remanesce a diferença de 158. Essa foi a conclusão. O recurso de ofício, aí eu também trago aqui um trecho do recurso de ofício, faz uma construção de uma ideia que esta redução não poderia ter acontecido, não poderia ocorrer. Então, o trecho que eu colo aqui no voto é bem longo, são vários trechos, são vários itens do recurso de ofício, e chego no acórdão retificando. No acórdão retificando, ele analisa, ele separa os recursos, o recurso ordinário e o recurso de ofício. Então, quanto ao recurso, o item 1 no recurso de ofício, ele também constrói aqui um entendimento a respeito desta comprovação dos autos e desta análise feita pela primeira instância, e diz assim no final, também é um longo trecho. Depois do item 41 dessa decisão retificanda, ele termina assim: portanto, a autuação deve ser mantida neste item, ressaltando que o julgador descontou o valor referente à alíquota interestadual aplicada. A parte dispositiva, ela diz o seguinte: conheço do recurso ordinário e dou-lhe provimento parcial para afastar a imputação do item 2. Conheço do recurso de ofício e dou-lhe provimento restabelecendo a integralidade da multa do item 3. Então, ele não fala nada no dispositivo a respeito do item 3. Bom, a decisão, objeto do pedido de retificação, analisou conjuntamente as alegações do recurso ordinário do contribuinte e do recurso de ofício. Da leitura de seus fundamentos, nota-se que esta Câmara Julgadora se convenceu pela manutenção integral da exigência fiscal contida no item 1 do auto de infração, pelo menos essa foi a leitura que eu tive. A ideia do voto dessa decisão retificanda foi pela manutenção do item 1. Apesar da clareza da fundamentação, a decisão incorreu em erro material ao não consignar em sua parte dispositiva o provimento do recurso de ofício para restabelecer a cobrança do item 1. A análise dos argumentos ocorreu, porém o resultado proclamado no dispositivo ficou omisso. De fato, a meu ver, ele fez uma análise, realmente ele fez uma análise conjunta. Quando ele fala no recurso ordinário, ele diz que ele entende pelo restabelecimento, pela manutenção do item, então ele restabeleceu a pedido, ele atendeu o pedido do recurso de ofício, embora tenha sido omisso. Bom, na parte dispositiva. Então, item 14 do meu voto. A fundamentação do acordo é inequívoca ao concluir pela manutenção do AIM. Como se observa no trecho, aí eu trago aqui o trecho de novo, a autuação deve ser mantida neste item. Dessa análise decorre, logicamente, o provimento do recurso de ofício e, consequentemente, o desprovimento do recurso ordinário do contribuinte nesse ponto. E nós aqui estamos falando só do item 1. Nesse sentido, o pedido de retificação de julgado interposto pela Fazenda do Estado merece acolhimento a fim de sanar a omissão e fazer constar expressamente no dispositivo o provimento do recurso de ofício também em relação ao item 1, porque ele deu provimento ao recurso de ofício em relação ao item 3, por isso que eu falo também, restabelecendo integralmente a exigência fiscal correspondente. Quanto ao pleito do contribuinte, assiste-lhe razão apenas no que tange a necessidade de corrigir a omissão do dispositivo, para que este reflita o que foi decidido na fundamentação. As demais questões levantadas pelo contribuinte em seu pedido revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando a reapreciação do mérito por via inadequada. Trago um trecho aqui porque eu entendi que o contribuinte pretende aqui no PRJ fazer a reanálise aqui do mérito. Sigo lá no item 20, que o pedido de retificação de julgado não é sucedâneo, recursal, enfim, que serve exclusivamente para sanar o erro material, omissão, contradição ou obscuridade, não sendo a via correta para a rediscussão de matérias já reapreciadas, porque me parece que isso, inclusive, é objeto de recurso especial do contribuinte, né? O contribuinte pede a nulidade da decisão, inclusive. Não é isso? O doutor Samuel está fazendo que sim, então é isso mesmo.
Então, diante do exposto, acolhe-se o pedido de retificação de julgado da Fazenda e acolhe-se parcialmente o do contribuinte para o fim de sanar o erro material do dispositivo do acórdão. Dessa forma, retifica-se o julgado para que passe a constar de forma expressa o provimento do recurso de ofício e desprovimento do recurso ordinário no que concerne ao item 1. Ok? Então, esse é o meu voto. Conheço do pedido de retificação de julgado da Fazenda, dou-lhe provimento, e em relação ao PRJ do contribuinte, é parcial provimento. É como voto, senhores. Eu acho que resumi bem, doutor Samuel. Eu passo a palavra primeiro à representação, porque é o recurso de ofício, e depois aos demais. Bom dia, presidente. De fato, a confusão, nesse caso, nesse processo, acho que se dá pela ausência no dispositivo do voto condutor da Câmara da, da menção expressa ao item 1, ao recurso de ofício, no que se refere ao item 1. Ele acabou se manifestando somente em relação ao item 3, né? Mas, vendo os fundamentos, analisando os fundamentos do voto, ele de fato insere no voto a expressão relativa à manutenção do item 1, ou seja, o entendimento pela manutenção do item 1, só que no dispositivo não foi falado nada. Então, ficou essa dúvida ainda, né? Mas nada a acrescentar, presidente. A representação fiscal entende que, de fato, havia essa omissão e portanto, fazia jus à apresentação do PRJ para sanar isso aí. Em relação ao PRJ do contribuinte, aparentemente que fica para a gente a percepção é que, como está discutindo se houve ou não a operação, e isso já entra no mérito, não se trata especificamente de erro de fato. Obrigado, presidente. Era isso. Muito obrigada, viu? Bom, palavra aberta aos demais. Presidente, muito bem colocado seu voto, mais uma vez, como sempre, né, presidente? E eu vou acompanhá-la, presidente. Obrigada, doutor Carlos. Bom dia a todos. Também cumprimento a relatora. Foi muito bem, embora o caso seja simples no meu entender, foi muito bem esclarecido no voto e tratava-se apenas de suprir a lacuna existente no dispositivo para ficar de acordo com o que já havia sido fundamentado, né? No caso do PRJ da Fazenda, e também acompanho o seu entendimento com relação ao de retificação do contribuinte e apenas vou acompanhar o seu voto. Obrigado. Obrigada, doutor João. Doutora presidente, congratulo a doutora relatora pelo voto e circunscreveu precisamente o alcance do pedido de retificação de julgado. Isso é muito importante, fechar o alcance do que não chega nem a ser um recurso, né, se a gente for pensar seriamente, e tá muito bem feito, muito bem feito. Meus parabéns, vou acompanhá-lo. Obrigada, doutor Vinícius. Eu vou pedir uma ajuda só dos colegas pelo seguinte: agora é o momento da verdade, que é o momento do registro desse voto. Senão depois eu vou dar trabalho para o doutor Samuel para representação. Então, vamos lá. Pedido de retificação de julgado da Asilo, conhecido integralmente, parcialmente provido. Pedido de retificação de julgado da Cefaz, conhecido e provido. Agora aqui recurso ordinário. Ele foi conhecido, doutor Samuel, vamos lá, o senhor deve estar com isso mais fresco. Ele foi conhecido e parcialmente provido lá atrás. Perfeito, exato. Porque ele tem que continuar exatamente igual. E o recurso da Cefaz, ele também foi conhecido, olha lá a representação, ele também foi conhecido e parcialmente provido, porque só o item 3 é que foi restabelecido. O item 1, não, ele foi provido, agora ele passa a ser provido, porque ele, tá vendo como é complicado isso? Ele passa a ser provido porque o recurso de ofício era em relação ao item 1 e item 3. O 3 foi restabelecido e o 1 também.
Então, ele passa a ser provido. E o recurso lá do contribuinte, o recurso ordinário, ele foi conhecido e parcialmente provido. Não foi isso, doutor? Que eu acho que teve uma parte que ele deu provimento, não deu? Deixa eu ver. Doutora, pelo que eu vi aqui, presidente, o item 2 foi cancelado, aparentemente, não foi? Então, Isso mesmo. Então é parcialmente provido o recurso ordinário, realmente. tá. Então, ordinário parcialmente provido e o de ofício provido. Agora ele passa a ser provido. Na verdade, aqui comparando, até um trechinho do seu voto, presidente, no parágrafo 11, tem a transcrição do voto condutor, né? Ah, Ele sim, diz, é conheço do verdade. recurso Verdade, ordinário verdade. e dou-lhe provimento parcial. Então, quanto a isso, eu acho que não houve modificação, né? Para afastar a imputação do item 2. Aí, conheço do recurso de ofício e dou-lhe provimento. Enfim, no final das contas, ele dá o provimento ao recurso de ofício também. Restabeleceram na integridade a multa do item 3. É que ele só fala do item 3, ele não falou do item 1. Mas eu acho que continua a mesma coisa. Provimento ao recurso de ofício e parcial provimento ao recurso ordinário, salvo engano aqui. É porque eu tenho que fazer esse registro direito, porque depois vai abrir prazo para Para não ter posição recurso, né? depois. Né? Exatamente. Então, é só para deixar isso redondinho, para não ter problema. Então, porque eu não vi como foi registrado o recurso de ofício lá. Não sei se foi parcial ou se foi parcialmente provido ou provido, mas pelo que. Deixa eu abrir o processo aqui mesmo. Não, mas é isso mesmo, é parcialmente provido e provido. Pronto, registrado. Senão já pensou, doutor, entrando com outro PRJ aqui? Vamos Não, lá. mas foi isso mesmo, Isabel. Foi isso mesmo. Doutor, porque é crucial essa parte de registro e às vezes ela dá um. Às vezes a gente precisa pedir uma ajuda aqui. Vamos lá. Quórum. Em votação. Muito bem, então, o processo 41.02.473, o PRJ da Fazenda foi conhecido e provido, o PRJ do contribuinte foi conhecido e parcialmente provido. E esse é o resultado, doutor Samuel. Perfeito. Obrigado, agradeço mais uma vez e até uma próxima. Muito obrigada, doutor. O Tchau, senhor tchau. também. Até a mais. próxima. Obrigada. Então, encerrar o julgamento. Vamos para o próximo. Acho que agora, como não temos presentes, não temos inscritos, podemos seguir a sequência da pauta. Então, o próximo processo é 41.47.814, medicamenta ou distribuidora, processo de relatoria do Dr. Vinícius, é um recurso de ofício. Dr. Vinícius, com a palavra. Vamos lá, presidente. Esses autos, diferentemente do usual, eles se iniciaram não com uma fiscalização da Secretaria da Fazenda, mas como um pedido, com um pedido de denúncia espontânea por parte do contribuinte. O contribuinte entendeu que ele teria problemas no futuro em face de uma ação, de uma, aliás, uma investigação penal que estavam envolvidos dois fornecedores paulistas da autuada. Então, por bem, ela resolveu recolher o ICMS de substituição tributária referente aos seus fornecedores, que até então o contribuinte, a autuada, ela não tinha essa responsabilidade, porque essa responsabilidade só surge depois com uma lavratura de AIM. Até então, ela assumiu que poderia ter essa cobrança e resolveu já recolher o imposto. Então, ela entrou com o pedido foi analisado pelo fisco, houve aqui
Só um segundo. Houve aqui 4 notificações fiscais de idas e vindas de informações entre o fisco e o contribuinte, visando o fisco queria o quê? Se certificar que o contribuinte pretendia sanar com a denúncia espontânea estava com os valores corretos. Pois bem, na primeira notificação, o fisco, aliás, na segunda notificação, feita em 24 de 5 de 2021, o fisco já estava querendo esclarecer diferenças da ordem de 11 milhões, tá, de ICMS-ST e de 1,5 milhão de ICMS próprio. Só mais um adendo, os itens do AIM, o primeiro item é o ICMS-ST e o segundo é o ICMS próprio, tá? Que a própria autuada quis recolher por ela própria, né, em relação a fatos geradores ocorridos com seus fornecedores, tá? E no final, após sanados todas as diferenças que o fisco apontou, restou certos valores de diferença. No caso aqui, que são cobrados no presente AIM, são 266 mil de ICMS próprio e 361 mil de ICMS-ST. Essas são as diferenças, ou seja, o contribuinte disse, olha, eu quero recolher esse ICMS-ST que os fornecedores não recolheram lá atrás, tá? De operações que vêm de outro estado, deles para os fornecedores. Pois bem, ela apontou as operações e o fisco fez as contas e falou, olha, está dando essa diferença. E foi notificado, antes da lavratura, o contribuinte a pagar. Em o contribuinte não recolhendo, foi lavrado auto de infração. Agora esses são os fatos. Agora que entram a questão da decisão de primeira instância. Na última notificação fiscal, o autor do feito, ele notificou o contribuinte a pagar essas diferenças que eu havia mencionado, só que ele levantou como fundamento os artigos 595 do RICMES e 267, inciso 2, a linha B, também do RICMES. O parágrafo 4º do artigo 595 do RICMES, ele prevê um segundo grau um recurso administrativo para o superior hierárquico do autor do feito. Em caso de erro de fato. Ou seja, como eu vou explicar melhor mais adiante, mas esse artigo 595, ele se refere a juros. Se o contribuinte entender que os juros que estão sendo cobrados pelo 595 não estiverem com erro de fato, a conta está errada, ele pode fazer uma reclamação para a autoridade superior. Isso está previsto no parágrafo 4º do 595. Pois bem, o contribuinte fez essa reclamação. Só que o autor do feito lavrou o AIM antes da resposta da autoridade imediatamente superior. Ainda pendente essa reclamação administrativa, do parágrafo 4º do 595, foi lavrado o AIM. Pois bem, baseado nisso, a decisão de primeira instância, julgadora, num voto muito bem feito, entendeu que houve um vício insanável, que não poderia ter sido lavrado o AIM e cancelou o AIM integralmente. A julgadora entendeu o seguinte, ela entendeu que, havendo ainda essa reclamação para ser feita, ao lavrar o AIM é completamente nulo.
É aí que eu discordo parcialmente da decisão de primeira instância. Eu entendo que há um vício, não há sombra de dúvidas, um vício insanável, só que eu entendo também que o vício ele só pode atingir aonde é causado o prejuízo. O artigo 595 do RICMES, ele trata exclusivamente de cobrança de juros e multa moratória. Eu vou ler aqui uma parte do artigo 595. Verificando que o recolhimento do débito fiscal tenha sido efetuado com inobservância das disposições estabelecidas nos artigos 528, 565 e 566, será o devedor notificado a recolher a diferença, apurada de ofício dentro de 10 dias, inscrevendo-se o débito na dívida ativa em caso de inadimplemento. Esses artigos, os 528, 565 e 566, eles tratam sobre juros ou multa moratória. Pois bem, continuando no 595, o parágrafo 3º diz: a notificação comportará reclamação em caso de erro de fato. Parágrafo 4º, a reclamação deverá ser interposta no prazo deste artigo e será apreciada pela autoridade imediatamente superior a que tiver expedido a notificação. Ou seja, a notificação é aquela última do autor do feito para pagamento em face do 595. Então, quando o autor do feito cobra pelo 595, ele está cobrando os juros da diferença. E tanto é que esses juros da diferença, em caso do contribuinte não pagar após a reclamação, da resposta da reclamação, não é nem lavrado ainda. Ele pode ser objeto de inscrição direta na dívida ativa. Tá? Dessa forma, fica evidente que a reclamação prevista nos parágrafos 3º e 4º do artigo 595 somente tem o condão de questionar e possibilitar a alteração dos juros e das multas moratórias cobrados da autuada, mas jamais o quanto do ICMS aqui cobrado. O prejuízo causado à autuada pela lavratura do AIM, antes de se aguardar a resposta à reclamação, se restringe de forma direta apenas aos valores dos juros cobrados nos presentes autos, mas já de forma indireta ao prejuízo causado pelas multas cobradas nos itens 1 e 2 do AIM. Eis que o contribuinte tinha a legítima expectativa de ter respondida sua reclamação nos termos do artigo 595, parágrafos 3º e 4º do RICMES, antes de recolher as diferenças apontadas ou ter o AIM lavrado contra si. Por outro lado, os vícios e respectivos prejuízos apontados não atingem o valor do ICMS cobrado. O contribuinte não tinha como se livrar da cobrança do imposto através da reclamação dos parágrafos 3º e 4º do artigo 595. E nem muito menos tinha esperança de não ser cobrada pelo fisco das diferenças calculadas e recalculadas no decorrer do longo período de fiscalização, um robusto contraditório e ampla defesa imaculada. Tal fato será melhor explicitado adiante. Tanto é assim que o recurso ordinário traz apenas argumentações que vão de encontro com tudo que a própria autuada recolheu espontaneamente, através da denúncia. Ou seja, os argumentos do recurso ordinário parecem querer fazer esquecer que o início de tudo foi a denúncia espontânea da própria autuada sobre o ICMS próprio e o ICMS-ST, que a própria autuada supôs que seus fornecedores não teriam recolhido. Não se trata de imposto que seria cobrável da autuada, mas imposto que poderia ser cobrado da autuada por solidariedade, caso os fornecedores não tivessem recolhido. O recurso ordinário questiona até mesmo que o fisco deveria ter fiscalizado seus fornecedores paulistas, UAN e Vasmed, para poder lhe cobrar o imposto que ela própria já recolheu quase que totalmente e de forma espontânea. Parece esquecer-se que o fisco aqui cobra apenas a diferença do imposto.
cuja responsabilidade era de terceiros recolherem, mas que a própria autuada resolveu recolher. Porém, recolheu um pouco menos do que deveria, conforme os cálculos do fisco. Não houve prejuízo ao contribuinte, que inclusive se manifestou contra a aplicação do artigo 595, as folhas 369 dos autos, onde ela diz: há erro de fato no trabalho fiscal. Na imputação efetivada com fundamento e motivação no artigo 595 do RICMES, vez que não se trata de apuração de ofício, mas sim verificação decorrente à denúncia espontânea formalizada pelo contribuinte. Ele tem mais algumas informações que o contribuinte faz em resposta à notificação fiscal. Além disso, somente o relato da acusação do item 1 utiliza o artigo 595 do RICMES. A acusação do item 2 não utiliza o artigo 595 do RICMES. Entendo que não há nulidade sem prejuízo. Os princípios da indisponibilidade do crédito tributário e o princípio da supremacia do interesse público impedem que o imposto do presente AIM seja cancelado, eis que o valor definitivo do imposto já havia sido cobrado do contribuinte via notificação fiscal, nos termos do artigo 267, inciso 2, a linha B do RICMES 2000, e dessa forma concordamos com a decisão recorrida no sentido de afastar os juros aqui cobrados, por restar questionamento administrativo pendente. E também a multa, que não deveria ser cobrada do contribuinte, que ainda discutia legalmente parte acessória do crédito tributário cobrado por notificação fiscal. Porém, o valor do ICMS dos itens 1 e 2 do presente AIM devem ser restabelecidos e devidamente cobrados da autuada. Eis que os vícios não afetam os valores do imposto, nos termos do artigo 10A da Lei 13.457 de 2009. Passamos às demais alegações do recurso ordinário. A autuada não pode questionar a ausência de provas de que as empresas UAN e Vasmed não recolheram o ICMS devido, pois ela própria resolveu assumir que tal fato era verdadeiro e por eles recolheu o imposto através da sua denúncia espontânea. Além disso, as folhas tais dos autos foram juntadas provas indiscutíveis de que as empresas UAN e Vasmed efetivamente não recolheram o ICMS devido, conforme cópias de suas próprias escriturações fiscais. Tais provas vieram aos autos por ordem da colenda 10ª Câmara Julgadora, através de conversão do julgamento em diligência ao autor do feito. Os julgados de outros AINs lavrados contra a própria autuada e levantados como motivo para cancelamento desse AIN, em nada lhe ajudam, conforme segue. O AIN 4.145.938, que ainda resta pendente de julgamento de recurso especial, trata de acusações completamente distintas dos presentes autos, eis que nem contemplam denúncia espontânea, sendo as acusações referentes a operações da própria autuada, e não de terceiros, como nos presentes autos. Já no julgamento do AIN 4.146.432, também ainda pendente de julgamento de recurso especial, a colenda 7ª Câmara Julgadora somente decretou a decadência dos lançamentos, não tendo havido julgamento de nulidades. Nesses mesmos autos, a 3ª Câmara Julgadora, em decisão unânime, converteu o julgamento em diligência para que a autoridade imediatamente superior ao FR autuante, em colaboração, se manifeste formalmente acerca da reclamação da recorrida, bem como preconiza o parágrafo 4º do artigo 595 do RICMES. Ou seja, nesse outro AIN, apesar de ter essa mesma reclamação de violação do parágrafo 4º do artigo 595 e ter tido uma diligência, a 7ª Câmara Julgadora, após a diligência, entendeu que tudo isso tinha perdido objeto, porque ocorreu, conforme a decisão, a decadência de todos os lançamentos naquele AIN. Pois bem, não há aplicação da ação judicial favorável ao contribuinte. Eis que as operações destinadas à autuada
são operações internas e não interestaduais, não tendo sido cobrado imposto da autuada, nos termos do 426-A do RICMES 2000. Um adendo. A autuada trouxe aos autos, em determinado momento processual, que ela tinha uma decisão favorável a ela, transitada em julgado, que não poderia, que o fisco não lhe poderia cobrar ICMS baseado no artigo 526-A do RICMES. E ela faz essa alegação novamente no recurso ordinário. A autuada realizou pagamentos baseados em denúncia espontânea, motivada pela suposição dela própria de não ter havido recolhimentos do ICMS por parte de seus fornecedores, ou seja, dos remetentes das mercadorias recebidas nas operações descritas nas notas fiscais objeto das acusações. Tais notas fiscais foram emitidas pelos contribuintes paulistas One, distribuidora de medicamentos Eireli, e Vasmed, distribuidora e comércio de medicamentos limitada. A autuada realizou os cálculos para recolhimento do ICMS em denúncia espontânea, suposta e alegadamente utilizando o 426-A do RICMES 2000. Porém, tal normativo somente se aplica a operações interestaduais, ou seja, não são relativos às operações supostamente destinadas aos seus fornecedores. Aliás, são relativas a operações supostamente destinadas aos seus fornecedores, e não destinadas ao autuado. Afasto, assim, todos os argumentos da recorrente relacionados ao artigo 526-A do RICMES, pois tal artigo foi apontado pela própria autuada em sua denúncia espontânea com relação aos seus fornecedores, e não às operações dela própria. Eu trago aqui o teor do 426-A, que diz: na entrada no território deste Estado de mercadoria procedente de outra unidade da federação, ou seja, 426-A se refere a operações interestaduais. As operações aqui, objeto do AIM, são operações internas, de São Paulo para São Paulo. Por fim, a ordem judicial proferida no referido mandato de segurança transitado em julgado favoravelmente atuada foi, entre aspas aqui, a ordem judicial na sentença: concessão da segurança para que a autoridade coatora se abstenha de exigir o ICMS próprio e o ICMS-ST na entrada de mercadorias advindas de outros estados da federação no estabelecimento da impetrante. Ou seja, não se trata do objeto dos presentes autos. Como já visto, as operações objeto da denúncia espontânea são referentes a supostas operações interestaduais destinadas às empresas One e Vasmed, que são fornecedoras da autuada. As mercadorias oriundas de outro estado entrariam nos estabelecimentos desses fornecedores paulistas e não no estabelecimento autuado. Não há que se falar em aplicação da ordem judicial referida no presente AIM. Agora, com relação às alegações do recurso ordinário, denominadas da verdade dos fatos, percebe-se que a recorrente se faz confundir com relação à acusação dos presentes autos, onde se cobram as diferenças entre os cálculos do fisco e os cálculos da autuada em sua denúncia espontânea. A autuada realizou os cálculos e recolheu o crédito tributário segundo seus cálculos, que ofereceu ao fisco para análise através do pedido de denúncia espontânea. Agora, em segunda instância do processo administrativo tributário paulista, vem questionar sua própria metodologia, apenas quanto às diferenças cobradas pelo fisco. Alega que não poderia lhe ser cobrado ICMS próprio, quando bem sabe se tratar, na verdade, de ICMS próprio de seus fornecedores. Alega que a denúncia espontânea evitaria a exigência de multa, quando sabe que a multa é incidente apenas sobre a diferença apurada pelo fisco e não paga pela autuada, ou seja, valores que não foram objeto da denúncia. Alega que seria indevida a exigência por solidariedade, quando sabe que estão sendo cobrados valores apenas sobre a diferença apurada pelo fisco e não paga pela autuada, ou seja, valores que deveriam ter sido recolhidos na denúncia espontânea, mas não foram, por divergências nos cálculos.
Questiona ainda a cobrança do fisco relativa a cálculos e produtos que ela própria utilizou nos seus cálculos da denúncia espontânea, sendo que o fisco está cobrando apenas a diferença entre seus cálculos e os cálculos da autuada. Com relação, por fim, aos produtos Lactolive e produtos da farmácia popular, é possível checar no demonstrativo 3 do fisco de folhas 12 a 15 que eles não fizeram parte da autuação, assim como já havia afirmado o autor do feito em sua manifestação fiscal logo após a defesa, as folhas 950. Alega ainda a autuada sua boa-fé por ter espontaneamente recolhido imposto que seria ainda devido por seus fornecedores, o que realmente ocorreu. O que não pode acontecer é o fisco aceitar plena e integralmente a denúncia espontânea relativa a tais operações dos fornecedores da autuada, quando resta ainda uma pequena parte a ser recolhida. Os presentes autos visam consolidar como integralmente cumpridas as obrigações tributárias objeto da denúncia. A autuada traz ainda a alegação de decadência, mas a autuada foi cientificada da lavratura do presente AIM em 29/3/2022. E o fato gerador mais antigo dos autos é de 21/4/2017, ou seja, em menos de 5 anos, não sendo aplicáveis nem o artigo 150, parágrafo 4º, nem tampouco o artigo 173, inciso 1, ambos do CTM. Quanto ao pedido de limitação dos juros à taxa Selic, a autuada tem razão, deve ser aplicada a súmula 10. Porém, como foram afastados aqui nessa decisão os juros e a multa, houve perda do objeto a ser aplicável à referida súmula. Em face de tudo o exposto, conheço do recurso de ofício e dou-lhe parcial provimento para restabelecer apenas o valor do imposto de ambos os itens e manter a decisão recorrida quanto ao afastamento dos juros e das multas. É assim que voto, presidente. Doutor Vinícius escolheu a dedo, hein? Esse foi assim. Bom, cumprimento o doutor Vinícius Obrigado. pelo voto. É um processo também muito interessante. Sim. Estou aqui com algumas. Estou pensando aqui tenho algumas dúvidas, mas eu gostaria de ouvir primeiro a representação. Primeira representação, por favor. Legal. Presidente, primeiramente, esse caso realmente é a primeira vez que eu analisei. Ele tem uma série de especificidades, digamos assim, que diferencia ele dos demais. Até as próprias intervenções nos finais aí, nos finalmente, né, trazendo o mandado de segurança com trânsito em julgado, que a gente fica analisando, falando, peraí, deixa eu ver se isso tem a ver com a matéria do caso aqui ou não. Mas, enfim, o que eu posso dizer a origem dele já é diferente, né? Porque a origem dele ele é fruto de uma denúncia espontânea do contribuinte que percebeu que de fato os seus fornecedores não haviam recolhido imposto, operação própria e ICMS-ST, e por conta do inquérito ali, da investigação criminal envolvida, ele se antecipou ao fisco e falou assim, deixa eu recolher já para não ter problema em relação a isso. E daí o que diferencia o item 1 do item 2 do AIM é justamente o fato do item 1 ser ICMS próprio e o fundamento utilizado pelo fisco para a cobrança do contribuinte é o artigo 11, por solidariedade. Ele está sendo cobrado, na verdade, como bem relatou o Dr. Vinícius, esse auto-infração trata apenas da diferença. O contribuinte fez recolhimentos via denúncia espontânea, mas o fisco constatou que esses recolhimentos foram insuficientes em relação às operações realizadas no período. Então, em relação às operações próprias, o fisco está cobrando ICMS por solidariedade do contribuinte. E essa cobrança, ela se fundamenta no artigo 595, como bem destacou o Dr. Vinícius, e como consta expressamente no relato da infração. O fundamento é o artigo 595. Ele foi notificado com fundamento no artigo 595. Já o item 2, outra infração, ele trata da cobrança do ICMS-ST, também que não foi recolhido pelos fornecedores, só que o fundamento da cobrança é distinto. Ele foi notificado, o contribuinte foi notificado com fundamento no artigo 267 2b, que é aquele que, se o contribuinte não recolhe,
o fisco pode notificar o posterior da cadeia, o substituto, né, para recolher, e caso ele permaneça inerte, aí sim lavrar a auto de infração. Então, o que tem de diferença em relação aos dois itens, na perspectiva da nossa análise aqui, é justamente o fato de ser operação própria com fundamento no 595 e ICMS-ST com fundamento no 267.2b. E essa análise que eu estou fazendo para os fins práticos, digamos assim, ela só acarreta uma diferença no final, né? Eu achei muito interessante a reflexão, toda a reflexão feita no voto do Dr. Vinícius, é distinto dos outros votos, é distinto até dos votos anteriores nesse próprio auto de infração. Juridicamente é muito consistente, né, porque, de fato, o artigo 595 só trata da questão dos juros e multa, né, em relação ao imposto, o contribuinte não poderia discutir via reclamação. Então, assim, eu acho que é uma aplicação muito correta até do princípio da nulidade. A nulidade, ela só existe, ela só é declarada se houver prejuízo, né? E no caso, não haveria como ter prejuízo ao contribuinte, a ausência, reformulando melhor, a ausência da análise pela autoridade superior da reclamação do contribuinte antes da lavratura do AIM, não poderia trazer prejuízo ao contribuinte no que se refere ao imposto, porque o imposto não poderia ser discutido. Só poderia trazer prejuízo no que se refere a juros e multa, porque esses acessórios sim poderiam ser discutidos. Então, eu acho que está muito alinhado, está muito bem alinhado com esse princípio da nulidade só se houver prejuízo. O prejuízo para o contribuinte foi em relação a juros e multa que ele não teve oportunidade de discutir antes da lavratura do AIM. Então, em relação ao imposto novo prejuízo, então faz total sentido, né, de acordo com esse princípio da nulidade e também com dispositivos mencionados pelo Dr. Vinícius, a manutenção do imposto em relação ao item 1. A única dúvida que eu fico nesse caso, prezados, é em relação ao item 2, justamente pela diferença do fundamento da notificação e do fundamento também no auto de infração, né? O relato é bem expresso em dizer que o contribuinte está sendo cobrado no item 1 por solidariedade, e ele foi notificado com fundamento no artigo 595. Já no item 2, ele não está sendo cobrado por solidariedade, ele está sendo cobrado com base no artigo 267.2b, através do qual ele foi notificado também. Então, assim, ele foi notificado para pagar, e o 267.2b, ele é específico para situações que envolvem ICMS-ST. Só lendo um trechinho dele, não recolhido imposto pelo sujeito passivo por substituição, inciso 2, tratando-se de débito não declarado em dia, o débito fiscal poderá ser exigido do contribuinte substituído mediante notificação cujo não atendimento acarretará na lavratura do AIM. Então, o artigo 267.2b, ele descreve exatamente o que se passou no item 2 do AIM, né? Não foi recolhido o ICMS-ST, o débito fiscal ele pode ser exigido do contribuinte substituído, como falei nesse caso, mediante notificação cujo não atendimento implicou na lavratura do AIM. Então, eu só diferenciaria, assim, na situação que eu vislumbro aqui, conforme consta no parecer da representação fiscal, a situação do item 1 para o item 2 em relação a isso. Então, na minha visão, no item 2 não faria sentido, nesse caso, afastar a cobrança de multa e juros, porque o fundamento é o 267.2b, que não previa essa discussão de multa e juros depois da notificação, entendeu? Diferente do artigo 595, que prevê, através da reclamação, a discussão de multa e juros. Como eu vislumbro a situação, presidente. Não sei se eu fui claro o suficiente no que eu imaginei. Doutor Vinícius, ele está pedindo a palavra. Por favor. Doutor Felipe, só um adendo. Presidente, desculpa se eu não sei se o método que eu estou usando para expor meu voto é o usual aqui na 8ª Câmara. Eu não li tudo, né? Eu quis fazer como é muito longo o voto, eu quis fazer um resumo, né, de tudo. E eu acabei por não falar que na decisão de primeira instância foi derrubado o AIM inteiro, porque essa separação entre item 1 e item 2 para o 595 só ocorreu na lavratura do AIM.
Na notificação para pagamento não tem essa diferenciação. Tá? Ele fala 595 e 267 para Uhum. aqueles valores, não faz essa Ele cita os distinção. dois, né? Então, Ele eu cita os entendo dois que houve benefícios. prejuízo para ambos os itens. Eu acabei passando, não trazendo essa informação que está no meu relatório. Perfeito, doutor. Doutor Vinícius, eu até tinha lido o seu voto nessa parte, eu tinha percebido, e a decisão recorrida realmente ela trata dos dois em conjunto, e eu até tomei, assim, eu fui na notificação, a notificação ela menciona o artigo 595 e 267-2B. A argumentação que eu tentei fazer, na verdade, é pela linha da especificidade da legislação, porque o 267-2B ele é específico para o ICMS-ST, então, na minha visão, ele se aplicaria. Mas, enfim, só estou trazendo um ponto a mais para o debate. Obrigado. Doutor Felipe, foi um negócio que realmente esse raciocínio que o doutor trouxe, eu também levantei. Mas o fundamento para afastar a multa do item 2 é justamente a quebra da legítima expectativa do contribuinte. Uhum. A notificação fiscal diz para ele, olha, pelo 595 eu estou te cobrando isso aqui. Aí o contribuinte vê lá, pelo 595 eu vou entrar com essa reclamação. Uhum. É de se esperar, e é um princípio nosso, da administração tributária, a legítima expectativa do contribuinte. Né? Ele imagina que vai haver a resposta da autoridade superior e só aí vai ser lavrado aí. E eu Sim. acho que, né, quanto à multa, a lavratura do AIN gerou esse prejuízo de multa, quando ele ainda esperava uma resposta do próprio fisco. Tá? Então, eu não vejo como manter a multa do item 2 baseado apenas no 595, por o 595 não estar relacionado com o item. Tá? Uhum. É isso. Representação e doutor Vinícius, veja como é rico, como fica, como é interessante esses processos e a riqueza de detalhes que o doutor Vinícius trouxe e a representação que já colocou mais algumas dúvidas aqui em mim. Mas deixa eu ver, doutor Carlos, doutor Silag. Presidente, quero parabenizar o relator, doutor Vinícius, um belo voto, com muitas peculiaridades, né, doutor Vinícius, né? Muito bem colocado, né? Única dúvida, presidente, e é um auto que é gozado, né? Ele já começa com uma denúncia espontânea, né? Vamos falar assim, né? E, presidente, a única coisa que eu tenho aqui por dúvida, que eu gostaria até de falar com o doutor Felipe, com o doutor Vinícius, é o seguinte: nos autos há a questão do mandado de segurança transitado e julgado, né? Se existe mandado de segurança transitado e julgado, é, a gente precisa verificar a efetividade da decisão, né? E nos casos lá em experiência em outras câmaras, o que acontece? Geralmente, quando existe uma ação transitada em julgado, geralmente a gente convertia em diligência para a PGE, porque a PGE efetivamente ela se manifesta em relação ao mandato de segurança, até para dar mais uma robustez, para a gente dar uma veracidade no processo, né? Então, única coisa que eu fico, além de verificar, também, como eu falei, tem muitas peculiaridades, a própria decisão de primeira instância julgou improcedente de auto-infração, e os fatos relatados pelo doutor Vinícius, eu acho que, primeiramente, eu gostaria de ver esse processo, estudar um pouquinho mais esse processo, para a gente analisar mais um pouquinho. Eu até peço ver, né, doutor Vinícius, que eu gostaria de pedir vista do processo, tá? E também, se fosse o caso, também eu vou verificar, propor uma conversão de diligência para a PGE, para, primeiramente, ela se manifestar em relação às decisões do mandado de segurança, a decisão transitada julgada se abarca até onde, e aí, a partir do momento, para a gente discutir mais profundamente no mérito da questão, né? É isso que eu estou manifestando, presidente. Então, peço vista, peço por gentileza,
Se a presidente puder converter em diligência, eu agradeço, presidente. Obrigada, viu, doutor Em Carlos? diligência, não, desculpa, em vista, desculpa. Não, eu entendi, entendi. Mas eu acho que é um processo que ele merece uma análise Merece, interessante. merece. Mas o doutor Vinícius, ele fala do mandado de segurança, mas como teve várias conversões de julgamento em diligência, né, doutor Vinícius? Eu vi aqui que passou por algumas câmaras e teve, não sei também se alguma delas, isso eu não olhei, de fato, né? Se alguma delas converteu para trazer essa informação. Esse Não mandado de houve para a segurança. representação fiscal se manifestar. Ah, houve, tá. Para a representação fiscal, não para a PGE, né? Tá. Mas eu acho que valeria um processo que valeria, porque ele é muito interessante, Sim, né, muito doutor Vinícius interessante. e doutor Carlos? Sim, com Ele é certeza. muito interessante, ele escapa realmente, como disse a Sim. representação no começo da manifestação, escapa ao que estamos aqui habituados a analisar, né? Realmente tem pontos aqui muito interessantes. Doutor Selag, o senhor aguarda o retorno ou prefere fazer alguma manifestação agora? Obrigado. Quero dar os parabéns para o doutor Vinícius, que é um processo que todos falaram, não é usual, que passa por essa Câmara, e o doutor Vinícius apreciou todas as questões trazidas, fundamentou adequadamente, é um voto de fôlego realmente, eu cumprimento ele pelo excelente voto, mas vou me reservar para me manifestar após o retorno dos votos, dos autos. Tá bem, obrigada, doutor Selag. Doutor Vinícius, então, por favor, o senhor pode fazer o registro do voto? Se o senhor puder fazer o registro do voto, o doutor Carlos já pode pedir vista. Prezados, posso só questionar um não. comentário? Desculpa, o Dr. Carlos tem razão quanto à questão da diligência para a PGE. Normalmente, o usual se tem alguma ação judicial, né, a gente entende que a competência para tratar de questões que envolvem ação judicial ou de interpretação do alcance da decisão judicial é da PGE. Então, no geral, a gente acaba se manifestando para que seja convertido em diligência para a PGE. Nesse caso, a representação em diligência, em cumprimento de diligência, como bem destacou o Dr. Vinícius, acabou se manifestando já antecipadamente nos autos, porque, analisando os autos, a representação entendeu que a ação judicial, como o contribuinte realmente ele conseguiu obter a ordem para que ele não recolhesse mais o ICMS com base no 426A. Só que é para operações que ele mesmo teria como propriamente dele seria a obrigação de recolher, né? Então a representação entendeu que, nesse caso, como bem destacou o Dr. Vinícius, as operações eram internas, né? Ele adquiria de contribuintes paulistas, ele só estava pagando o ICMS-ST aí em substituição, na verdade, ao real obrigado a recolher. Então a representação acabou já antecipadamente se manifestando ali nos autos. Mas, enfim, caso o entendimento da Câmara seja por converter em diligência para a PGE, aí mais para frente a gente conversa sobre isso. Era só isso. Obrigado, presidente. Obrigada, doutor Felipe. Bom, então, vista concedida ao doutor Carlos. Obrigado, Então, o processo 41.47.814, ele sai em vista. Doutor Carlos. Então, encerramento. Muito bem. Vamos lá, próximo processo é o 41.48.109, Binardi Indústria de Comércio de Papéis, processo relatoria do Dr. Carlos, é um recurso de ofício. Nossa, hoje só tem recurso de ofício? Agora que eu vi aqui, só tem recurso de ofício, pedido de retificação de julgado da Fazenda. É um recurso de ofício, doutor Carlos, não temos inscritos. Então, se o doutor quiser fazer uma... Só um pouquinho, presidente. Vamos lá. Só vou colocar aqui, né? Não, desculpe que eu me surpreendi, porque eu acho que nós não combinamos isso, mas eu estou olhando a pauta aqui, só recurso praticamente só recurso de ofício.
Presidente, eu já coloquei, eu acho que os senhores já tiveram acesso em relação ao relatório, o relatório do processo é um pouquinho extenso. Eu fiz um resuminho só do relatório, depois eu vou direto ao voto, que também o voto também não é, o voto é um voto pequeno. O processo trata-se de quatro atuações, 4 itens. O primeiro item é a falta de escrituração da nota fiscal de entrada de operações tributadas, o outro é operações não tributárias, e o terceiro é falta de pagamento de ICMS, e o quarto item é falta de escrituração de nota fiscal e operação de não tributárias. É, a- o auto foi lavrado em razão de suposta falta de recolhimento de ICMS apurado mediante levantamento fiscal referente aos exercícios 17 e 18, tá? Esses autos, não sei se vocês viram no meu relatório, foi convertido, teve a manifestação do contribuinte, depois esses autos foram convertidos por diversas sucessivamente convertidos em diligência. A primeira era em relação aos 4 itens, e depois dos 3 itens, o auto foi julgado parcialmente procedente, sendo declarado improcedente o item 4 e mantidos parcialmente os itens 1, 2, 3. Aí houve o recurso de ofício para verificação efetiva da quitação, porque houve a quitação dos itens 1, 2 e 3, e especialmente a insuficiência do pagamento do item 4. Aí, depois, a sexta Câmara deste egrégio tribunal converteu diligência para que o órgão de cobrança explicitasse os cálculos sobre os juros e multas do item 3. A unidade de cobrança reconheceu o erro no cálculo anteriormente realizado e apresentou um novo demonstrativo, concluindo que o valor recolhido em 31 de 5 de 2022 foi suficiente para quitar integralmente o item 3, considerado que o DDF terminativo ia aplicar o desconto legal sobre 60% sobre a multa vigente sobre a época. Então, diante da regularização dos cálculos e certificação dos pagamentos, inclusive na manifestação final da própria representação fiscal pela representação fiscal pelo não provimento do recurso, o colegiado decidiu negar provimento do recurso de ofício. Então, esse é um resumo do voto, do relatório, e o relatório eu exemplifico, eu declaro com mais detalhes, né? Inclusive as conversões de diligência, e vou direto ao voto. Em relação ao débito fiscal, o voto é composto de 4 itens, como eu já falei, sendo que os itens 1, 2 e 3 foram julgados parcialmente procedidos, item 4 meio julgado. Bom, aí eu acabo repetindo o meu voto ao que eu acabei de explicitar em relação ao entendimento da Sexta Câmara. E como eu falo, em atendimento à diretoria de arrecadação, a recuperação da unidade de cobrança se manifestou no sentido de que os juros do item 3 foram calculados erroneamente, informando que o cálculo correto era o valor de tanto e recolhido em 31 de 5 de 2022. Foi suficiente para liquidar o item 3, considerando a DDF de folhas 1.389 e 1.390 como alternativa e aplicando desconto de 60% sobre a multa prevista na legislação à época. Da análise dos autos, verifique também que a representação fiscal, as folhas 1.140, 1.440, 1.444, acatou a informação da unidade de cobrança e se manifestou pelo não provimento do recurso de ofício. Deste modo, não há como se acolher o recurso de ofício, então eu nego o provimento do recurso de ofício, assim como eu voto, presidente. Doutor Carlos, cumprimento pelo voto. Bom, está certificado nos autos, né, o pagamento. Sim. O recurso de ofício a pedido expresso da própria, não Própria parecida, representação pelo não provimento. E conforme eu avisei a semana passada para o doutor Silag, eu vou pedir para distribuir mais 2 processos para o senhor, tá bom, doutor Carlos? Representação? Olá, presidente. Nada a acrescentar. Acho que no final do processo só havia uma discussão em relação se o pagamento tinha sido integral ou não, porque, Exato. enfim, os cálculos ali não estavam batendo, mas depois foi cumprida a diligência pelo núcleo fiscal de cobrança, assegurando que o regulamento foi integral, então nada a questionar. Perfeito. Doutor João, doutor Vinícius. Cumprimento a relatora pelo voto, pelo relatório, né, que realmente não foram poucos as diligências, tal, mas realmente não tenho o que acrescentar, vou acompanhá-lo. Poxa, eu achei que o doutor João ia falar, não, 2 é pouco, tem que ser uns 4.
Cumprimento o doutor Carlos Henrique pelo excelente voto, mas eu vou discordar da presidente. O que tornou o voto simples foi o relatório que destrinchou toda essa epopeia que ocorreu Verdade. no processo, né? Meus parabéns, Verdade, doutor Carlos Henrique. Obrigado, Benício. verdade. Espera só um minutinho, o empate caiu aqui, eu estou apenas voltando. Pedi só um minutinho. O voto já está registrado, né, doutor Carlos? Já está registrado, presidente. Só um minutinho aqui. Não sei o que aconteceu aqui, que ele deu um. Engraçado. Ele caiu, não quer voltar agora. Acho que tem que sair de tudo e entrar de novo, não tem, presidente? Então, eu fiz até enquanto o doutor estava proferindo o voto, eu desliguei tudo e comecei de novo. Vou fazer de novo. Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui pelo. De repente. Eu tentei sair do voto aqui para voltar para a lista de processos, está parado também. Será que foi geral? Oswaldo? Pois não, presidente. Mais alguém com a Vou, mesma vou, reclamação? Deixa O eu meu ver. também tá consultar parado. as outras câmeras, a outra câmera que tem aqui, tá ok? Ih, o meu Ok. caiu também, presidente. Caiu. Então, acho que não sou só eu, não. É tentar reiniciar tudo e Vamos ver se tentar aqui volta. de novo. O meu também caiu. O meu É caiu e eu geral. estou no próprio prédio da fazenda, então acho que Vamos sentar aqui, né, João? É que nós temos, viu, doutor Felipe, nós temos aqui, eu e o doutor Carlos, nós temos uma dificuldade maior, porque o nosso acesso, ele é externo, Uhum, né? É externo, 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 né? Tanto sim. que é até uma certa dificuldade quando acontece alguma intercorrência, alguma coisa que nós precisamos pedir Sim. uma ajuda, né, para o TI, porque é um acesso diferenciado nosso, Presidente, né? entrei e saí, Não foi? de novo, não foi. Eu estou tentando aqui de novo, estou Também eu tentando. saí, tentei entrar de novo e não foi. Não deve ter sido geral, né? Presidente, é geral mesmo, viu? Hum. Então, talvez seja melhor suspendermos por alguns minutos Ok, presidente. a sessão. Você pode colocar a tela, Oswaldo, por favor? E aí, assim que tiver alguma novidade, você avisa. Nós retornaremos, então, pode ser? Coloco sim, presidente. Então, retornaremos em breve.
Espera um pouquinho, antes de colocar a tela, tenta de novo, porque eu acho que agora, parece que agora Vamos ver, presidente. entrou. Vamos ver. Ele não entra no voto eletrônico. O meu nem está entrando, presidente, aqui também não. Tá só girando o negócio aqui, É. mas... Ele não entra no voto. Ele Para mim não também entra não. não entra na sessão. Oswaldo, vamos suspender então um pouquinho, por favor? Você pode colocar a tela? Sim, presidente. Obrigada.
Pessoal, acho que conseguimos restabelecer. Isso que eu ia falar, presidente, parece que já resolveu. Sim. Vou Obrigada, viu, tirar a Oswaldo? tela, tá? Por favor. Muito obrigada. Voltamos, presidente. Voltamos. Então, Ótimo. voltamos Então já estamos de volta. para isso. O processo que estamos é o 41.48.109. O doutor Carlos já registrou o voto, e o voto dele é no sentido do recurso ordinário. Ele conhece e nega provimento. Todos já falaram, então, encerrar o debate. Quórum. Em votação. Muito bem, então, conforme já anunciado, o processo 41.48.109, recurso de ofício, foi conhecido e não provido. Então, próximo processo. 50.54.210, Dácio Antônio Gutierrez, processo de relatoria do Dr. Silag, é um recurso de ofício e não temos inscritos, Dr. Silag. Então, o senhor fica à vontade, se achar melhor fazer um resumo, fica a seu critério. Obrigado. O recurso de ofício refere-se a ITCMD, falta de pagamento de ITCMD referente à doação de imóveis recebidos pelo autuado dos seus genitores, ambos residentes e domiciliados no Reino Unido. E, além do autuado, foram incluídos no polo passivo, na condição de responsáveis solidários, os genitores, senhores Dácio Antônio Pereira Oliveira e Aurora Gutierrez Oliveira, que são os doadores dos imóveis, e também o 11º oficial de registro de imóveis da capital, por não ter exigido o recolhimento do ITCMD para o registro das doações nas matrículas dos imóveis doados. Então, só vou destacar que, conforme a manifestação fiscal, antes da autuação, o fisco consultou a Procuradoria-Geral do Estado em relação a se era indicada a autuação nesse caso decorrente de doação feita por pessoas domiciliadas no exterior, e a PGE foi favorável à autuação. Porém, após a lavratura do auto, na defesa, o contribuinte trouxe documentos que certificam que o processo tramitado na primeira vara da Fazenda Pública da capital havia transitado em julgado. Após negar o provimento ao reexame necessário e ao recurso interposto pela Fazenda de São Paulo, ao mandado de segurança impetrado pelo autuado, contra a segurança concedida e a declaração de inegibilidade do ITCMD sobre a doação dos bens dos doadores residentes no exterior. Então, trazida essa notícia aos autos, foi consultado o núcleo de fiscalização e o núcleo de serviços especializados jurídico da delegacia de ITCMD, que se manifestaram favoráveis ao cancelamento do auto de infração. E ainda foi esclarecido que os doadores eram residentes e domiciliados em Londres, no Reino Unido, desde 2017, tendo apresentado a declaração de saída definitiva do país em 2017, a qual se encontra juntada ao processo. E assim, o 11º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo também não poderia ter
exigido o recolhimento do ITCMD incidente sobre a doação dos imóveis, uma vez que a exigibilidade do imposto se encontrava suspensa por força de medida liminar. E observa ainda que a sentença proferida pela primeira vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo declarou inexigível o ITCMD sobre as doações recebidas pelo recorrente e seus genitores por serem residentes ou domiciliados no exterior, tendo sido referendada em sede de recurso, de apelação e reexame necessário pela primeira Câmara de Direito Público do TJ de São Paulo, e tendo transitado em julgado antes da lavratura a decisão antes da lavratura do presente auto. Assim, diante do exposto, conheço do recurso de ofício e nego-lhe provimento, mantendo a decisão recorrida, que cancelou o auto de infração e também afastou do polo passivo os responsáveis solidários. Esse é o meu voto. Doutor Silag, cumprimento pelo voto. Me parece que nós temos até decisão do STF já nesse sentido também, né? Então, cumprimento pelo voto. Representação? Não, presidente, nada a acrescentar, presidente. Realmente, a decisão judicial sobre a matéria está bem tranquilo, muito bem relatado todo o passo a passo aí das decisões pelo doutor Silag. Perfeito, obrigada. Doutor Carlos, doutor Vinícius? Quero cumprimentar o relator pelo belo voto externado e vou acompanhá-lo, presidente. Obrigada. Eu também congratulo o doutor relator, doutor João Carlos, pelo ótimo voto. E acho que nesse caso cabe o adendo da presidente, no caso de distribuição. Nesse caso, realmente cabe. Aí a gente tem que aumentar um pouquinho mais, porque o doutor Silag é exclusivo, né? Então, acho que no caso dele tem que dobrar a recomendação. Vamos lá. Muito bem. Então, eu também acompanho, vou encerrar o debate. Voto registrado, quórum. Doutor Carlos? Em votação? Muito bem. Então, o processo 50.24.210, recurso de ofício, foi conhecido e não provido. Esse é o julgamento. Agora, acho que nós vamos para o último da pauta, que é 50.55.484, Gol Combustíveis, processo também de relatoria do Dr. João, é um recurso ordinário. Não temos inscritos nem presentes, doutor João, então, com a palavra. Obrigado. Esse processo já não é tão simples quanto o anterior, por isso eu vou ler trechos do voto. É um recurso ordinário, que apresenta uma acusação, que é falta de pagamento do ICMS-ST em operações interestaduais de combustíveis, relacionado a Então, a mercadoria, o combustível, foi originalmente importado por uma empresa localizada no estado do Amapá, a ICE Química Comercial Importadora e Exportadora Limitada, e essa empresa vendeu o combustível para a hora autuada, que é a Gol Combustíveis S.A., sediada em Goiás. E, posteriormente, a Gol Combustíveis de Goiás destinou a mercadoria à sua filial situada no estado de São Paulo. A Secretaria da Fazenda de São Paulo havia sido informada através de um ofício pela Secretaria de Economia de Goiás, nos termos da cláusula 34ª do Convênio ICMS 110 de 2007,
que o Estado de Goiás não havia aceitado a dedução de valores apresentados pela autuada. Valores esses foram apresentados no sistema SCANC, que é um sistema nacional utilizado pelas empresas do setor de combustíveis para informar as operações sujeitas à incidência do ICMS e identifica o imposto devido à compensação de valores. Sendo esse relatório SCANC, esse documento de elaboração e informação obrigatória pelos contribuintes desse setor. A autuada, que se localiza no município de Senador Canedo, no estado de Goiás, foi notificada a realizar o pagamento do imposto devido, não pago. No entanto, a sua filial paulista, localizada em Paulínia e arrolada como responsável solidária, impetrou mandado de segurança, em que pleiteava o reconhecimento da nulidade da cobrança do ICMS-ST, o fundamento de que o recolhimento do tributo seria de responsabilidade da importadora, a empresa ICE Química, por ter sido essa a importadora do combustível. Entretanto, foi negado provimento ao recurso de apelação interposto conforme despacho da Procuradoria-Geral do Estado e, consequentemente, a autuada foi notificada a realizar o pagamento do imposto com os devidos acréscimos legais. Apesar de notificada e renotificada, recolheu o imposto nos termos do artigo 267, inciso 2, a linha B, e artigo 66C da Lei 6.374, a autuada não se manifestou. O auto de infração, portanto, foi lavrado contra a Gol Combustíveis, localizada em Goiás, constando a Gol Combustíveis Paulista como responsável solidária, uma vez que essa é a destinatária do combustível remetido pela autuada e, portanto, tendo interesse comum na situação que deu origem à obrigação principal, conformidade com o artigo 11, inciso 11 do regulamento do ICMS. Como eu sei disso, nesse caso, a importadora que estava obrigada a recolher o imposto devido a título de substituição tributária relativo às etapas posteriores, deixou de recolher, portanto, o imposto foi cobrado da hora autuada a Gol Combustíveis de Goiás. Eu digo também no meu voto que, conforme consta da decisão recorrida, a Lei Complementar 192 de 2022, embora tenha instituído o regime monofásico para combustíveis, com recolhimento integral na primeira etapa, não excluiu a aplicação da substituição tributária nas operações interestaduais e a responsabilidade supletiva do contribuinte, conforme o artigo 128 do CTN, acrescido da cláusula 34ª, parágrafo 5º do Convênio CONFAS 110 de 2007, no respaldo à exigência do ICMS-ST, quando o estado de origem não aceitar a dedução do SCANC informada pelo contribuinte. E, nesse caso, no presente caso, o Estado de Goiás comunicou ao Estado de São Paulo da não aceitação da dedução, legitimando, portanto, a cobrança do imposto pelo fisco paulista. A recorrente alega não ter contribuído para a conduta infracional apontada e que a obrigação tributária não lhe seria imputável, uma vez que a responsabilidade primária recairia sobre a importadora ICE Química, à luz da legislação que instituiu o regime monofásico. Entretanto, deve ser lembrado que o contribuinte é aquele que possui relação pessoal e direta com o fato gerador, enquanto que o responsável é a pessoa a quem a lei atribui o dever de satisfação do crédito tributário, sem ter necessariamente praticado o fato gerador. Na substituição tributária, o substituto é o sujeito ao qual a legislação atribui a incumbência de recolher o ICMS, que incidiria sobre as operações realizadas pelo substituído. Assim, temos que a ICE Química figura como substituto tributário e a distribuidora, a hora autuada, como contribuinte substituído nas operações subsequentes. E não tem razão a autuada ao tentar se esquivar da sua responsabilidade, atribuindo à ICE Química
atribuindo à ICE Química o dever de recolher o imposto. Eu falo novamente do interesse comum no fato gerador, conforme o artigo 11, inciso 11, e salienta-se que a legislação atribui à importadora a condição de sujeito passivo por substituição, devendo esta, portanto, reter e recolher o ICMS-ST na importação ou na primeira saída. Entretanto, nas operações com combustíveis, como as do presente caso, observa-se que, nas situações não contempladas nas hipóteses anteriores do artigo 412 do Regulamento do ICMS, a responsabilidade pode recair sobre qualquer estabelecimento que receba o produto diretamente de outro Estado, no caso, é a hora autuada, a Gol Combustíveis do Estado de Goiás. Portanto, a despeito de a responsabilidade primária pela retenção do imposto ser da ICE Química, a importadora, a distribuidora, a hora autuada, se subsome à condição de responsável solidária, conforme a legislação tributária paulista. E a responsabilidade solidária, mais especificamente nas operações com combustíveis, encontra a previsão no artigo 413-A do Regulamento do ICMS, que prevê que o contribuinte substituído responde solidariamente pelo recolhimento do imposto devido na aquisição de combustível líquido ou gasoso derivado de petróleo, sempre que a operação de petróleo ou de etanol, biodiesel, sempre que a operação não houver sido submetida à retenção ou recolhimento do ICMS-ST na etapa anterior, por qualquer motivo, ou não tiver sido informada ao responsável pelo repasse. Assim, se o combustível recolhido não teve o ICMS-ST retido e recolhido pelo substituto importador, a ICE Química, caberia à recorrente substituta fazê-lo na condição de responsável solidária, nos termos do artigo 413-A do regulamento. Portanto, entendo procedente a acusação objeto do auto de infração. Eu fiz uma alteração em relação ao voto que eu já havia compartilhado com os senhores, eu fiz uma alteração com relação à questão da decisão do STF referente à DC 49. Eu digo o seguinte, não há que se discutir os efeitos da decisão do STF na DC 49, uma vez que a tese de repercussão geral não se aplica ao presente caso. Conforme detidamente esclarecido supra, neste voto, o imposto está sendo cobrado da autuada localizada em Goiás, ao passo que a destinatária dos combustíveis, contribuinte paulista, não está sendo cobrada solidariamente pelo ICMS interestadual, caso em que se aplicaria a discussão da DC 49. Diversamente, a filial paulista Gol Combustíveis S.A. está sendo cobrada pelo ICMS-ST, que deixou de ser recolhido pelo estabelecimento goiano. Portanto, afasto a alegação de que o imposto não deveria ser cobrado em decorrência da aplicação da decisão do STF na DC 49. Também não há que se falar discutir a confiscatoriedade da multa aplicada, uma vez que não se discute a constitucionalidade das leis, esse tribunal, com base na vedação do artigo 28 da Lei 13457. Também não prospera o pedido de cancelamento da multa, combinada no item 1, com base no artigo 527-A do regulamento, que tem um dos seus requisitos objetivos de que a autuação não implique falta de pagamento do imposto, que é precisamente o caso do item 1. Assim, diante de todo exposto, eu conheço do recurso ordinário, mas nego de provimento, mantendo integralmente a decisão recorrida. É como voto. E o meu voto já se encontra encartado com a alteração referente à DC 49. Doutor João, parabenizo pelo voto, pela análise. Essa é sempre uma matéria também complexa, mas eu queria só tirar uma dúvida. Tem um mandado de segurança aqui que foi julgado, e eu vi que o doutor menciona no voto, só que agora eu não estou conseguindo localizar. Mas eu estou lendo a decisão e parece que foi dado provimento ao apelo do contribuinte, salvo se eu estiver enganada, porque
estou olhando isso agora, rapidamente, eu não sei se o doutor chegou a ver. Essa decisão está lá nas páginas, a partir das folhas 49. Mas é Gol Combustíveis, eu não sei se ele fala desse auto de infração. Ah, não, acho que a matéria é para não recolher o ICMS-ST. E a decisão termina, dá-se provimento ao recurso de apelação para que seja reformada a sentença e concedida a segurança. O doutor chegou a analisar essa decisão? Se ela é pertinente aqui nos autos? Estou lembrado agora. Preciso dar uma olhada. Eu sei que tem algum lugar aqui. Enquanto o doutor dá uma olhada, representação? Oi, desculpa, presidente, estava aproveitando para dar uma olhada nisso também. Porque eu achei peculiar o fato de existir, na verdade, um mandado de segurança discutindo o objeto desse lançamento, né? Só que o MS foi impetrado pela Solidária e não pela autuada, né? Então aí Isso. talvez tenha essa questão para discutir concomitância, enfim, porque, né, ainda que existe solidariedade, a autuada no AIM foi a contribuinte do estado de Goiás e não a contribuinte paulista. Verdade, A partir de folhas verdade. 49, né? Verdade. E nem temos aqui a petição inicial também, né? Então, existe, na verdade, um vácuo de maiores informações. A petição inicial seria necessário para a gente justamente confrontar com o objeto do auto de infração, né? Deixa eu ver, tem um parecer, tem um despacho aqui. O que é isso? Decisão determina que a autoridade. Tem um despacho falando sobre a suspensão até a decisão final. Tem a manifestação da Procuradoria aqui na sequência. Isso. Então, aí como solidária, precisaria ver a responsabilidade, porque já que existe aqui uma decisão em tese, favorável ao não recolhimento desse imposto, não sei se, como solidária, se essa decisão teria algum efeito. Porque, inclusive, ela, em primeira instância, foi improcedente o mandado de segurança, né? Foi denegado. Uhum. Mas nem o contribuinte trouxe maiores informações depois sobre o mandado de segurança, né? Na verdade, o que temos aqui do mandado de segurança aparentemente foi juntado pelo próprio fisco, pelo que eu Sim, tô... a informação ficou perdida, né? Porque ela, Uhum. bem da verdade, o interesse seria do contribuinte, né? Mas realmente é Olha, estranho, porque... enfim, a informação, mas Desculpa. desculpa, mas é que aí eu volto a falar novamente, né? Não sei, né? Para evitar futura nulidade, né? O que seja, né, Felipe? Não sei. Uhum. Como existe essa ação, não seria interessante então converter?
pedir para a PGF se manifestar? Esse argumento, quer dizer, na verdade, fui eu que essa dúvida foi eu que trouxe, mas no recurso ordinário, Ah, doutor João, tem essa alegação? Porque Então, também. mas só uma coisa, aqui conforme eu menciono no meu voto, né, nas folhas 57, a Procuradoria do Estado fala que a sentença foi, aliás, houve sentença denegatória de segurança, o recurso de apelação interposto pelo impetrante foi negado provimento e não existe óbice ao prosseguimento da cobrança. É que ele foi provido, né? Ele não foi. Aí é que tá. então. Ele foi provido, pelo que eu estou lendo aqui, pelo menos é o que está nos autos. Mas também é o seguinte: se essa questão não foi levantada aqui no recurso ordinário, eu estou Também eu olhando. concordo, presidente. Se não foi levantada, eu que tenho essa dúvida, porque eu achei a decisão aqui, e, salvo o melhor juízo, foi o que me chamou a atenção no voto do doutor Silag, porque a Procuradoria acho que diz que não foi provido, mas ele foi provido, o recurso de apelação do contribuinte. Mas eu E transitou, será, presidente? Não se sabe, né? não sei. Aí Mas aqui é o seguinte, eu estou olhando o recurso ordinário, acho que o recurso ordinário nem levantou essa questão. Na então, verdade, o recurso ordinário, É. perdão, Imagina, Felipe, fica à vontade. o recurso ordinário ele trata só no parágrafo, enfim, 8º do recurso, folhas 158. Isso. Enfim, essas alegações foram objeto de mandato de segurança interposto pela filial de Paulínia, ainda pendente de julgamento do seu recurso extraordinário especial. Mas é estranho ele não ter trazido maiores informações, assim, né? Enfim, ou ter levantado um pouco essa bola para a gente analisar, ou ter trazido, eventualmente, até as peças do mandato de segurança, né? Porque... Concordo. Interesse dele, né? No interesse dele, Interesse exatamente. dele. Bom, doutor Silag, diante disso... Conforme o doutor Felipe destacou agora, que consta do parágrafo 8, né, as folhas 158 do recurso ordinário, de contribuinte menciona que o mandato de segurança se encontra pendente de julgamento, quer dizer, então, não tendo ele trazido o estado em que se o andamento processual, então, acho que não existe nenhum óbice aqui em prosseguir. na esfera administrativa, a gente prossiga com o julgamento. Né? Sim. E como Bom, bem falado, o interesse é do contribuinte, né, presidente? Sim. Bom, doutor Silag, a minha dúvida já foi sanada, então eu não tenho mais dúvidas. Doutor Carlos a representação já falou, doutor Carlos e doutor Vinícius. Não, eu quero cumprimentar novamente o relator e vou acompanhar, presidente. Obrigada. Também vou cumprimentar o doutor relator, doutor João Carlos. Voto muito bem feito. Vou acompanhá-lo. Perfeito. Eu também, com as dúvidas sanadas, acompanho o relator. Então, encerro os debates, quórum. Em votação. Muito bem, então o processo 50.55.484, o recurso ordinário foi conhecido e não provido. Julgamento. Muito bem, pauta cumprida, integralmente cumprida. Agradeço a todos as discussões, o empenho de sempre e dou por encerrada a sessão de julgamento. Peço a gentileza para o Oswaldo encerrar a gravação.